Oi, gente, meu povo querido, aqui quem fala sou eu, pastor Dr. Everaldo Moraes, aqui da Paraíba. Alguns dias eu não converso com vocês porque, como eu já disse a vocês, eu não sou influenciador digital, né? Eu gravo algumas coisas, alguma novidade que aparece que eu acho que interessa ao meu público, ou ao público evangélico, onde eu sou pastor, ou então à comunidade jurídica, né? Onde eu leciono, onde eu participo, onde eu sou ativamente habilitado como advogado militante, né? E por isso eu estou passando aqui para vocês para contar mais uma novidade. Eu estou assim agora, a paisana. Nós estamos vivendo aqui nos últimos dias antes do recesso, né? Já tiramos aqui o paletó e estamos aqui na luta para arrumar as gavetas para descansar aí uns 20 dias. E eu quero pedir a vocês que, mais uma vez, aqui vocês se inscrevam no meu canal e assine e acione, dizendo melhor, um sininho que tem por aí, porque aqui quando o velho fala, vocês vão recebendo aí as notícias. Hoje eu quero falar para vocês de uma lei que foi publicada ontem. Essa lei é número 14.752, de 12 de dezembro de 2023. O que é que ela trata? É uma lei que mexe profundamente no Código de Processo Penal e no Código de Processo Penal Militar. O que é que ela trata? Ela trata de um assunto que tem levado sofrimento a muitas pessoas que constituem advogado e lá na frente se desentendem com o advogado ou simplesmente não podem continuar com o advogado, isso na área criminal, e o advogado abandona a causa, simplesmente abandona, não vai lá no tribunal do júri, né? Não vai na audiência, simplesmente liga para a pessoa, manda uma mensagem de WhatsApp e diz, eu não sou mais seu advogado e acabou. E a pessoa fica ali, coitado, naquela situação, sem saber o que fazer, né? Não tem dinheiro para constituir um advogado, fala com o advogado já não quer pegar aquele processo, porque não foi ele que processou inicialmente, ele não foi o pai daquele processo. É como se você pegasse aí um menino que alguém já fez, né? E por isso essas pessoas sofrem muito. Eu conheço muitos casos aqui na Paraíba em que advogados simplesmente abandonam, né? Às vezes o cliente dele tem a situação do cliente dele tem uma repercussão negativa na imprensa, né? Dentro da comunidade jurídica, dentro da comunidade onde ele vive, e aí ele simplesmente abandona a causa. Outros é porque o cliente não paga, etc, etc. Eu digo sempre que a advocacia é um sacerdócio. Ninguém pode viver na advocacia só por causa da fama ou por causa do dinheiro. Então, eu quero dizer a vocês a respeito dessa lei. Primeiro, lembrar a vocês que essa lei trata só da esfera penal, da esfera criminal. Porque na esfera civil, a questão é tratada no artigo 112 do Código de Processo Civil, que trata da renúncia do advogado. É claro que o advogado tem direito de renunciar, né? Ele não é obrigado a ficar numa causa que lhe cause transtorno, que lhe cause indignidade, que afronte a sua ética profissional, né? Principalmente quando ela é enganado. Eu digo sempre que advogado e padre não se engana, não se conta mentira. Tem que se falar a verdade para o advogado, como se fala a verdade para um padre, para um pastor, numa confissão. Então, o que acontece? Na via civil, né, a nível de Código de Processo Civil, certo? O advogado pode renunciar. E aí ele comunica 10 dias antes, ele comunica ao seu cliente e funciona, fica na obrigação de funcionar 10 dias seguidos, né? Até que ele constitua um novo advogado, ou então assuma aí um defensor público. O fato é que ele tem aquela obrigação moral para não deixar perecer, né, o direito do seu cliente. 10 dias é o que o Código de Processo Civil dá como um prazo razoável para ele esperar que o seu constituinte constitua um novo advogado. Agora, na esfera penal não havia um disciplinamento, não havia uma organização melhor a respeito desse assunto dentro do Código de Processo Penal. E o resultado é que muitos advogados abandonavam. Aqui mesmo na Paraíba, vários abandonaram e às vezes botam uma notazinha para a comunidade. Eu não sou mais advogado desse senhor, e simplesmente abandonavam. E aquela pessoa que era assistida por aquele causídico ficava aí a ver navio, desamparado, né? Muitas vezes, vocês sabem a dificuldade que se tem hoje com relação a colocar
o patrocínio de uma causa na mão de um defensor público, porque eles são em números poucos. A Defensoria Pública é deficiente de pessoal, né? O número de defensores públicos no Brasil e aqui no estado da Paraíba não é diferente, é muito exíguo em relação às demandas que eles enfrentam. E aí essas pessoas ficam desamparadas. Então o que acontece? Hoje, ontem, né, foi publicada essa lei, que ela é de 12 de dezembro, né, que diz o seguinte: ela modifica no artigo 265 do Código de Processo Penal, ela diz o seguinte, ela dá a seguinte redação: o defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correcional competente, ou seja, perante a OAB, perante o Conselho de Ética da OAB, né? Então ele não pode simplesmente mais hoje abandonar sem um motivo justo. É claro que se ele tiver um motivo justo, né, um motivo... Porque tem cliente que cria problemas seríssimos, né, coloca o advogado em situações, mentem para o advogado, por exemplo, e o advogado depois se depara numa realidade diferente daquela que seu cliente lhe passou. Então, se o advogado tiver um motivo justo, ele pode abandonar a causa, ele continua tendo o direito de abandonar a causa, desde que com motivo justo, fundamentado, né, um motivo devidamente justificado, né? Isso ele apresenta essa motivação ao juiz, né? E aí tem um parágrafo terceiro, novo, introduzido, que diz o seguinte: em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim quiser, e na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado um defensor público ou advogado dativo para a sua defesa. Ou seja, no caso de haver um motivo justo para o abandono do causídico, né, a parte, né, o réu, né, nesse caso, ele será notificado, né? Ele será notificado para apresentar, ele será intimado para constituir um novo advogado. Se ele não tiver condição, certo, de constituir um novo advogado, lhe será dado um advogado de ofício. Se ele não for encontrado, lhe será dado um advogado de ofício ou um defensor dativo. O juiz nomeia um advogado, mesmo particular, para defender aquele réu. O fato é que o motivo dessa minha fala para vocês é isso. Acabou a farra de advogados oportunistas, né? Advogados que não têm um zelo profissional, que fere a ética profissional, que só estão junto ao seu cliente enquanto o cliente tem dinheiro para pagar ele, certo? Isso aí acabou. O advogado deve dar um motivo justo, ele deve fundamentar o seu motivo junto ao juiz para que ele possa abandonar a causa. Senão, ele vai ter que enfrentar um processo do Conselho de Ética da OAB. Bem claro aqui, não é o juiz que vai punir o advogado. Diferentemente do que muitas vezes acontecia, o juiz mandava para o Ministério Público abrir processo e tal. Não, isso não pode mais não. Mas o juiz remete todas essas informações para a Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados do Brasil abre junto ao seu Conselho de Ética um processo que poderá levar até a cassação daquele advogado. Portanto, essa era a novidade que eu tinha aqui para falar para vocês e a esperança para aqueles que muitas vezes sofrem por advogados que não têm compromisso com sua profissão e simplesmente abandonam os seus clientes sem motivo justo, sem nenhuma motivação, às vezes com uma nota na imprensa, não é nem ao cliente, ele coloca uma nota na imprensa dizendo que não é mais advogado daquela parte, que muitas vezes é uma parte carente, é uma parte, principalmente nessa área criminal, eu chamo a área do desespero, porque é essa área onde tem o maior sofrimento desses réus. Réus presos, né? Réus com medidas restritivas graves e que precisam do amparo do advogado e muitas vezes o advogado, sem motivo justo, abandona. Por isso, hoje, nós temos essa lei, certo? Uma lei federal que vem modificar o Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal Militar para pôr um freio e assegurar, certo? Aos réus, ao jurisdicionado, certo? A tutela de um profissional de direito, um advogado. Seja ele um advogado privado,
seja ele um advogado público ou seja ele um advogado oferecido pelo juiz, nomeado pelo juiz, os chamados defensores dativo. O fato é que é uma boa notícia para aqueles que são muitas vezes aí desprezados por advogados que infelizmente não têm compromisso com sua profissão. Era essa a minha fala hoje para vocês, aqui na véspera do feriado forense, e dizendo a vocês que se eu não voltar a gravar, que eu pretendo voltar ainda a gravar antes do fim do ano, eu quero desejar para vocês aqui um Feliz Natal e um 2024 cheio de venturas, felicidade, prosperidade, muita saúde e vida longa para todo esse pessoal que me acompanha, tá bom? Se a gente não se vê mais, um bom Feliz Natal, um bom e feliz Ano Novo. Tchau, até mais.